iniciar o processo de gravação para a gente começar a aula. Muito bem, turma. É o seguinte, vamos tentar aqui falar um pouco sobre a curva-chave bem detalhadamente, tá? E por que eu vou falar isso? Eu vou falar sobre curva-chave novamente, que acho que a gente já falou em sala de aula, mostrei muito por cima um exercício, mas além daquele exercício que vocês receberam, que muitos estão fazendo, tá? Muitos estão fazendo muito bem, outros ainda têm alguma falha, tá? E aí, quando eu digo falha no fazer os exercícios, é mais por uma questão de que vocês poderiam, tá? Eu vou falar sempre no geral, porque eu não vou saber aqui quem estaria, como que eu vou dizer, escolher as palavras direito, né? Não vou falar no geral para não ficar dizendo que é o tal aluno que está fazendo esse modo, tá? Alguns estão entregando muito rápido os exercícios. Você percebe que do primeiro exercício ao último exercício vem mudando a determinação ou a preocupação em fazer os exercícios. Então você percebe respostas mais elaboradas no começo e que passam a deixar de ser elaboradas no final, tá? E outras, acho que vocês estão se cansando e provavelmente deve estar sendo bem cansativo para vocês, assim como para mim, tá? Parece que não, mas a gente, como professor que está tentando uma nova tecnologia, aprender tudo do zero, eu estou gastando em média de 12 a 14 horas dia, tá? Para fazer isso para vocês, além das outras coisas, né? Porque aí a gente começa a ficar muito em casa, aí começa os afazeres da casa, que isso vocês já devem estar percebendo com vocês é a mesma coisa, tá? Então, percebe também que muitos de vocês, na hora de fazer os exercícios, estão deixando de ler o exercício até o final, tá? Principalmente as questões do descreva, né? Tem uma pergunta, descreva, e vocês estão deixando de escrever. Então, toma cuidado com isso, tá? Isso daí serve para a vida de vocês, porque na hora que alguém for contratar alguma coisa, tiver um contrato ou um edital, vocês têm que ler até o final, porque às vezes uma linha que vocês deixarem de ler no edital, pode ser que vocês percam o edital por essa razão, tá ok? Muito bem, turma. Então vamos começar aqui, eu vou falar de novo a curva-chave, depois eu vou deixar um novo exercício para vocês, tá? Para vocês fazerem em Excel a curva-chave, depois vocês vão fazer o upload das respostas, tá? Em forma de PDF. Eu vou ver lá se ele aceita Excel. Se ele aceitar, vocês mandam em Excel. Se não, vocês mandam só o PDF do que vocês fizerem, para que a gente possa, de uma certa forma, ver se vocês aprenderam mesmo a trabalhar com curva-chave. Então, vamos lá. Quando a gente fala de curva-chave, tá? Deixa eu só... Tá? Quando a gente fala de curva-chave, então a gente tem isso aqui, ó. A determinação da curva-chave via Excel pode ser feita da seguinte forma. O que seria essa seguinte forma? Tá? O modo como a gente vai fazer a determinação da curva-chave, tá? É sempre usando os cálculos do Excel, tá? Turma, depois vocês veem lá com seus colegas, que eu acho que o que deve estar acontecendo, porque só entraram 17 e alguns estão entrando e estão sendo logados fora. Talvez aqueles que não tenham Gmail, tá? Seja uma cobrança do sistema aqui, só quem tem Gmail que está se cadastrando. Pode ser, tá? Ou só está demorando mesmo para entrar. Tá? O sistema que aqui, na verdade, está demorando para entrar algumas vezes. Mas vou continuar a aula. Tá sendo gravada, depois eu deixo ela para vocês. Muito bem. Então, o que é bem a curva-chave? Curva-chave, turma, vai ser sempre um par, tá, de dados cota-descarga, tá? Em que a gente desenvolve uma planilha de cálculo em cima disso. Muito bem, quando a gente fala de cota-descarga,
são dados que a gente vai coletar nas nossas estações fluviométricas ou postos fluviométricos, ok? Muito bem. Esses pares de dados, para que uma curva-chave seja válida, a gente tem algumas recomendações. A primeira recomendação dela é que o nosso posto fluviométrico, ou estação fluviométrica, esteja numa seção estável de um rio sem problemas de fundo móvel, tá? E que eu tenha, no mínimo, 2 anos de dados coletados, pelo menos, uma medida de vazão e cota por estação climática, ou seja, uma na primavera, uma no verão, uma no outono e uma no inverno. Ou seja, seriam 8 dados, né? São 2 anos de ciclo. Recomenda-se muito mais, tá? Recomenda-se muito mais, porque quanto mais dados, melhor, ok? Quanto mais dados vocês tiverem, melhor. Então, muito bem. Voltando aqui. Tá. Isso daqui que vocês estão vendo agora, tá? É a nossa tabelinha, tá? Uma tabelinha coletada com os pares de altura do nosso linímetro ou do linígrafo, né? A gente não sabe quem foi que coletou essas alturas aqui, certo? Aparece aí para vocês essa apresentação da tabela ou todo mundo não está recebendo? Vê se melhorou para vocês ou ficou estático. Tá na primeira ainda? Deixa eu aqui voltar. Então, vamos lá tentar de novo. Eu vou dar uma paradinha na apresentação e vou continuar com ela para ver se a gente consegue ela de alguma forma, tá? É um probleminha leve, mas que a gente vai... Aqui. Vocês estão vendo agora? Conseguem ver a tabelinha agora? Ótimo, beleza, turma. Então vamos continuar. Vou voltar lá no comecinho, tá? São só 2 páginas para frente e para trás, mas isso aqui não é o de menos, tá? Vamos lá, página, estão vendo? Pulou, tá? Então a gente vai falar sobre a determinação da curva-chave, tá? E a grande questão que a gente está sempre trabalhando com dados de cota-descarga, tá? Para desenvolver uma planilha onde vai ser determinados os dados de diferentes cotas, tá? H menos H0, a vazão calculada e a diferença quadrática dos mesmos, tá? Agora estão vendo a tabelinha, né? Beleza, turma? Então vamos lá. Isso daqui é o que a gente coleta, tá? Aqui no caso são 21 coletas, tá? De medição, tá? Não obrigatoriamente que sejam todas, com certeza, na verdade, dessas 21 coletas aqui, tem coletas da primavera, do verão, do outono e do inverno, tá? Quando é coletado os dados e quando ele é apresentado, isso aqui já está bem arrumadinho, tá? Ele é apresentado apenas uma tabela com várias alturas linimétricas, podendo elas terem sido coletadas por um linímetro, né? Ou um linígrafo, e vazões observadas que podem muito bem ter sido feitas por um ADCP, por um molinete, certo? Ou seja, não há a obrigatoriedade, certo? De ser totalmente por um ou outro equipamento, tá? Podem ser por vários equipamentos, ok? Muito bem. Então, aqui, a gente tem
Deixa eu só arrumar aqui para não ficar... Isso, fica melhor para mim aqui. Então, aqui a gente tem isso já organizado. Vocês podem ver que está organizado do menor ao maior, tá? Do 0,15 aqui até 5,87, certo? Turma, nem sempre essa tabela vai ser apresentada para vocês desse modo, tá? Vai ser apresentada a diversas alturas com diversas vazões. Quando vocês começam a trabalhar ou começam a escrever uma tabela, tá? Vocês começam a preparar uma tabela, uma coisa deve ser tomada com muito cuidado, que é classificar do menor, tá? Do menor ao maior, a altura linimétrica e, consequentemente, as vazões na sequência tendem a ser também da menor vazão para a maior vazão. Após vocês fazerem isso daqui, é que vocês preparam essa outra grande tabela aqui, tá? O que é essa outra grande tabela aqui? Eu tenho as minhas alturas, as minhas vazões observadas, e aí eu tenho 3 campos, tá? Quem são os 3 campos em especial aqui, tá? Os nossos 3 campos em especial aqui são H menos H0, vazão calculada, e vazão calculada menos vazão observada elevado ao quadrado, tá? Quem é o H menos H0? O H menos H0, na verdade, ele vem de um pedaço da equação da vazão calculada, tá? Quem é essa vazão calculada? Vocês lembram qual é o valor da vazão calculada? Deixa eu só pegar aqui para vocês, tá? Eu só vou pegar para poder colocar ela aqui para vocês. Então, a nossa vazão, tá? Nossa vazão vai ser igual a A vezes B. Perdão. Vamos apagar isso aqui. Olha o professor de vocês já errando. Mas é bom que a gente já vai testando essa porcaria aqui. Aqui também não ficou bom para colocar a equação. Vamos lá. Então, a vazão é A que multiplica H menos H0 elevado ao quadrado. Não, elevado a B. Tá? Então, o que vai acontecer aqui é que esse elemento A, esse elemento B e toda essa parcela H menos H0, a gente não tem na nossa equação. Tá? E aí, como é que a gente faz para trabalhar com isso? Esse H menos H, o H0 é um valor que a gente vai determinar. Tá? Então, eu vou determinar esse valor de H menos H0. Ok? O A e o B também são valores que eu determino, ou seja, eu escolho inicialmente. Então, eu vou ter um valor para A, um valor para B e um valor para H0. Como eles vão estar numa outra parte da planilha, e isso eu vou explicar para vocês quando eu for mostrar a mesma planilha em Excel para vocês, essas equações aqui conseguem ser feitas, ou seja, se eu tenho valor de H0 e eu tenho valor de H, eu pego H menos o H0 e vou ter o valor aqui. Se eu tenho H, H0, A e B já determinado numa outra parte da minha planilha, ele calcula. E aí também eu consigo fazer a diferença quadrática. Tá? Muito bem. Então aqui a gente tem a nossa equação mais arrumadinha, muito melhor que aquela letra do professor de vocês, né? Então a gente tem aqui, vazão é A vezes H menos H0 elevado a B. Esta equação é a famosa curva-chave, tá? Ela é a nossa equação de curva-chave, tá ok? E os valores atribuídos inicialmente estão aqui. Então, eu escolhi eu tinha um H mínimo, que era 0,15,
um H0, um A e um B. Como é que eu determino um H0? Primeiro, H0, turma, sempre vai ter que ser um valor menor que a menor altura linimétrica medida no local. Ou seja, a primeira, tá? A primeira medida que vocês tinham lá na tabela. Ou seja, se a gente voltar lá, é essa aqui, ó. Ou seja, nosso H0 tem que ser sempre menor que o menor valor encontrado em algum momento das nossas medições, tá? Então eu determino novos valores. O meu H0, né? Eu tenho meu H mínimo, tenho um H0, escolho A e B. Eu tenho por default fazer A igual a 1, B igual a 2, que depois o solver do Excel vai acabar recalculando isso, tá? Então eu sempre coloco esses valores. Mas muito bem. Vamos continuando aqui. E o que eu tenho? Quando eu vou aplicar, eu acabo tendo essas duas curvas, tá? Eu tenho aqui a primeira curva, que é o observado. O que seria o observado? Seria aquele que eu medi no local, e esse aqui o calculado, tá? Que seria uma curva com aqueles valores iniciais, né? Meu A, meu B, meu H0. Como é que eu vou determinar o H0 de uma forma melhor? Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Vocês estão vendo aqui esse pedacinho aqui no começo da linha? Como é que eu determino meu H0? Se eu aplicar nessa linha aqui, tá? Deixa eu ir lá de novo. Se eu aplicar nessa linha azul, tá? Uma linha de tendência dentro do Excel, eu vou ter uma equação, tá? E eu pegar essa equação da linha de tendência, igualar ela a zero, tá? Se eu igualar ela a zero, o que seria igualar ela a zero? A minha linha de tendência seria a minha curva-chave, de uma certa forma, tá? Como é que eu faço esse igualar a zero? Ele vai ser y igual a uma equação, tá? Da minha linha de tendência. Se eu disser que o y é igual a zero, ele vai me dar um valor, que vai ser o meu H0, tá? No caso, vai ser o x que vai estar lá na minha equação da linha de tendência, tá? Então, a minha linha de tendência vai ser y igual a um valor, sei lá, zero, alguma coisa, um valor qualquer, mais um valor multiplicado por x elevado a alguma coisa, tá? Então, esse x vai ser o meu, vai me representar o meu H0, tá? Se eu igualar o y a zero, o meu x vai ser o H0, tá? Porque o H0 seria a altura linimétrica quando minha vazão é zero, tá? Então, desse modo, eu consigo determinar o meu H0 com mais precisão na minha curva-chave sem ficar dando chute. Que nós, engenheiros, não damos chute, nós determinamos, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Ok. O que a gente acaba de ter aqui? A gente acaba de ter aqui a famosa janelinha do solver, tá? Essa janelinha do solver aqui, turma, vocês têm que ter muito cuidado em sempre aplicar ela do jeito que está aqui, porque isso aqui eu já testei em vários computadores, várias curvas-chaves que eu desenvolvi ao longo do tempo, e é as melhores configurações para ela sempre me dar uma resposta mais coerente, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o objetivo da célula, tá? Onde, no caso, é o somatório da diferença quadrada, onde a gente deseja obter valor mínimo. Por quê? O solver trabalha de que modo, turma? O solver trabalha da seguinte maneira. Ele precisa modificar alguma coisa até definir um objetivo, tá? Ele é uma função objetivo, tá? Vocês já devem ter visto em modelagem, em matemática,
não sei se lá em computação, lá em algoritmo de programação, se vocês tiveram algo assim, mas o solver nada mais é que uma equação matemática, um algoritmo de programação que é uma função objetiva. A função objetiva dele é diminuir a diferença quadrática. Então, ele vai modificar os valores de A, B e H0 até essa diferença quadrática for a menor possível. Ok? Perfeito. Muito bem. Então, essa daqui é a nossa preocupação, definir o objetivo, tá? Onde está o somatório. As células que são variáveis são A, B e H0. Ô, professor, mas o senhor já não escolheu H0 por forma que a menor vazão pela sua linha de tendência fosse aquela? Turma, aquilo ali é uma aproximação do que seria o H0. Tá? Porque eu estou usando uma linha de tendência, não é real. Tá? Não é real. É uma linha de tendência, porque eu não tenho a menor vazão. Certo? Imagine, no gráfico eu vou ter uma linha de tendência no meu gráfico, certo? E nessa linha de tendência, vamos lá de novo, tendência, uma probabilidade, eu posso dizer que estarei chegando ao zero quando a minha altura for x. Tá? E por essa razão que a gente pede para modificar A, B e H0. Tá? A gente pede para modificar esses três simplesmente por essa razão. Porque eu estou trabalhando com a linha de tendência. E é neste campo de alterar as células que você vai definir. Aí eu vou fazer um exemplo desse com vocês no Excel, para vocês entenderem isso direitinho. A outra coisa que vocês têm que fazer é a restrição. De que forma eu vou restringir isso? A primeira e única restrição que vocês devem colocar é que esse H0, já que você está autorizando a mudança do H0 de vocês, é travar esse H0. Esse H0 não poderá ser maior do que o nosso H mínimo, mas ele poderá ser menor, igual ao mínimo. Tá? Se ele pode ser menor ou igual ao mínimo, você vem aqui na restrição e vai indicar que a célula tal tem que ser menor ou igual ao mínimo. Depois, vocês deixam aqui como o tipo de método de solução, tá? GRG não linear, marcar que as variáveis irrestritas não negativas, tá? E, dessa forma, vocês terminam com a parte do solver. Porém, antes de dar o resolver, vocês têm que vir aqui em opções, tá? E o que eu tenho em opções? Nas opções vai abrir essa janela aqui e vocês vão trabalhar apenas nas opções de todos os métodos, tá? Que é a precisão da restrição, usar uma escala automática, o nível inteiro ideal de 5% e o tempo de 100 segundos para o tempo máximo com 100 interações. Por quê? Porque senão, cada vez que você mudar esses valores aqui, você vai ter valores diferentes da sua equação de curva-chave. Ela pode ficar mais sensível, melhor, porém, isso daqui, pelos testes que eu fiz, não muda muito, tá? Não demora muito e não fica pesando o seu computador à toa. A diferença de um computador que passa o dia inteiro, né? Colocar 1 milhão, tempo máximo de 1 milhão com 1 milhão de interações. Turma, eu até hoje, o máximo que aconteceu comigo foram 2 minutos, 2 a 3 minutos, não, minto, 4 minutos, 4 minutos de tempo de cálculo antes de ele chegar numa resposta ideal, tá? Com uma média aí de 120 interações. Então, não tem porquê vocês deixarem muito tempo, tá? Esse seu solver rodando, tá? Para achar a resposta de vocês, ok? Muito bem. Quando vocês fazem rodam um solver, automaticamente esse gráfico seu passa a acompanhar a vazão observada. É claro que aqui no nosso caso tenha esse pontinho aqui que é discrepante, que desde o começo da nossa curva, eu acho que, pelo menos com esses dados que eu tenho, esse pontinho foi alguma medida de vazão mal feita, ou alguma medida de coleta de nível da régua linemétrica mal feita, tá? E aí,
como eu não sei, eu posso tanto tirar, ou seja, logo depois que eu faço esse gráfico, eu tiro esse ponto, tá? Ou não, ok? Mas isso é independente. Muito bem. Existe agora uma questão que é, tá, isso eu já falei em sala de aula, como é que eu vou ter certeza que eu apliquei o processo solver, que eu tive essa curva-chave e que eu posso confiar nessa curva-chave? Tá. Isso daqui, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada razão de variância, tá? Que é entre a vazão observada e a calculada, certo? Então, a vazão de variância é uma função de n menos 1, de uma função mn menos 1, da variância ao quadrado sobre a variância residual ao quadrado. Oi, professor, lá vem você com equações difíceis. Turma, a equação é estranha, tá? É difícil. Para entender principalmente a parte, vamos dizer assim, quando a gente vai entender o estudo da equação em si, né? Não necessariamente. A aplicação dela, quando a gente for para o Excel, vocês vão ver que é simples, tá? É mais mecânico do que vocês possam imaginar, ok? Muito bem. E o que eu vou determinar? Novamente, eu tenho aqui a função observada tem que ser menor ou igual à função calculada para que eu aceite a hipótese. Caso ela seja maior, eu rejeito a hipótese e a minha curva-chave não está ideal. E aí não está ideal, ou porque eu escolhi erroneamente o meu H0, ou o meu H mínimo não está bem determinado, ou eu tenho dados errados de vazão, ou a gente caiu num daqueles problemas que a gente já viu em sala de aula quando eu falei de curva-chave, que são rios que não aceitam curva-chave, tá? Principalmente rios de fundo móvel, tá? Onde a nossa nuvem de dados, lá no finalzinho, lembra que quando a gente tem vários dados, a nossa nuvem de dados começa a ficar muito aberta, né? Ou seja, começa a ter mais do que uma interpretação de vazão para uma mesma altura, tá? E desse modo, está errado. Então, a gente aplicando isso daqui, se aceitar a hipótese, terminou, eu tenho minha curva-chave, acabou, tem como fazer o meu relatório. Não rejeitou a hipótese, eu vou ter que dar uma olhada nos meus cálculos, ver o que está errado na minha curva, se tem algum problema com os valores dados, ou se eu estou com um problema de dados coletados de um rio que não aceita a curva-chave. Tá? Agora, como que se determina essa variância? Tá? A variância é essa outra equaçãozinha aqui, se a gente tivesse que fazer na mão. Tá? A variância vai ser, a variância, que é o nosso S quadrado, é 1 sobre N menos 1, o N o tamanho da nossa amostra, M, o grupo de amostragem, tá? E aí o grupo de amostragem quando a gente fala de curva-chave, grupo de amostragem sempre será 2. Nunca vai mudar. Sempre será 2. Por que o grupo de amostragem nosso sempre será 2? Porque a gente só trabalha com duas coisas. Vazão observada e vazão calculada. Então, se a gente só está com esses dois valores, não tem outro número, tá? Já o tamanho de amostra seria quantas medidas a gente tem. Por isso que lá no início, vamos voltar rapidão, lá no início, a tabela, eu coloquei isso aqui, ó, tá vendo, turma? Ó, esse número aqui que vai crescendo até o final. Isso daqui é única e exclusivamente para deixar mais organizada a nossa tabela e eu saber qual é o número de amostras. Ou seja, nesse meu exemplo aqui eu tenho 21 amostras. Tá? Muito bem. E o que é, nas planilhas, as variâncias? Então, tem variância residual, tá? Que é o SR ao quadrado, que é o somatório das variâncias dividido pelo número de grupos, tá? Que é que, neste caso aqui, vai ser sempre igual a 2, tá? No nosso caso, esse valor aqui vai ser sempre igual a 2, tá? Quem são esses dois? Vazão observada e vazão
calculada. A letra do professor de vocês é feia mesmo. Tá? Muito bem, turma. E a razão das variâncias, que é aquele F, né, que a gente vai ter que olhar. Então, a gente tem a razão das variâncias observadas e a razão das variâncias calculadas. Tá? A razão das variâncias é aqui, ó. F observado é a razão das variâncias observadas, tem que ser menor ou igual à razão das variâncias do calculado. Ele nada mais é do que a variância do observado dividido pela variância residual. E a razão das variâncias do calculado é a variância do calculado dividido pela variância residual. Tá? Muito bem. Com isso daqui, a gente termina essa partezinha aqui e eu vou agora, eu paro essa apresentação para continuar outra. Vamos ver se eu consigo mudar aqui a tela, que eu não sei se dá. Tá? Vamos lá para outra tela. Pronto. Turma, vocês estão vendo aqui o... Calma que ele está... Isso. Vocês estão vendo aqui a tabelinha Excel? Tá? Comentem aí rapidinho só para eu saber, já que eu não consigo escutar vocês. Beleza. Uma hora eu tinha que aprender a usar essa porcaria, né, turma? Vamos lá. Muito bem. Então aqui, ó, vamos trabalhar com essa planilha, tá? Então vamos lá. Vou dar um zoomzinho aqui e falando por partes, tá? A lá Jack Stripador. Muito bem. Inicialmente, eu só tinha esses dois dados aqui. Na verdade, perdão. Só tinha esses dois dados aqui, certo? Quem são esses dois dados aqui? Eu tenho a altura linimétrica e a vazão, tá? E com esses dois dados, eu montei essa outra tabela. Só que aí você fala, professor, como é que você montou essa tabela? Aqui embaixo, turma, eu já deixei, tá, marcado, de certa forma, quais os valores, tá, que eu gostaria, ou seja, que eu iniciaria os meus cálculos, ou seja, eu defini um H0, um H mínimo, um H0, um A e um B. Muito bem. Se vocês olharem aqui, vamos lá, eu tenho essa, é a linha, ou seja, eu já gero, tá? Isso aqui é uma mania minha que eu acho que vocês devem fazer idêntico. Vocês criem uma tabelinha, tá? Com a sua curva, tá? Essa curva aqui é da vazão observada e essa da calculada. O que vocês vão fazer aqui, ó? Adicionar linha de tendência, tá? Uma linha de tendência. Deixa eu ver se é uma polinomial. Ah, polinomial foi a que ficou melhorzinho, tá? Ok. Então, eu tenho uma linha de tendência e eu vou querer agora exibir... Ah, eu fiz aqui, exibir a equação no gráfico. Pronto. Então, essa aqui, turma, é a minha linha de tendência. Tá vendo? Tá. Desta linha de tendência, eu consigo retirar qual informação? Qual é o meu H0? Porque se eu pegar esta equação aqui e igualar y a 0, o meu x vai me dar o ponto onde a vazão é 0. Certo? Então, aí, dessa forma, eu consigo saber qual é a altura da minha régua linimétrica, tá? Então, eu vou fazer aqui essa equaçãozinha rápida, tá? Só para a gente poder ter uma ideia. Vou colocar aqui um valor qualquer, aqui é o meu zero, e aqui é a equação. Então, minha equação é igual a 31,495, que multiplica na verdade, eu tenho que primeiro reduzir isso daqui, tá? Eu tenho que reduzir isso aqui a x, e, turma, lá vai o professor de vocês
Tem que jogar todo mundo pro lado de lá, para igualar primeiro, tá? Então, na verdade, deixa eu fazer aqui no papel, antes de passar isso, para não ficar feio demais, tá? Então, tem lá, y igual a 31,495 x quadrado mais 45,153x menos 14,248. Então, eu tenho que 14,248 é igual a 31,495 x quadrado mais 45,153x. Na verdade, a gente vai ter que aplicar Bhaskara, né? Passando segundo grau. Vamos lá, turma. Se vocês puderem me ajudar, porque hoje o professor de vocês, eu uso muito HP, tá? E vou usar HP para calcular isso aqui também, tá? Para mim é mais fácil. O professor de vocês, caso vocês não saibam, muito tempo sem fazer equação de segundo grau acaba acontecendo isso, tá? Por isso que eu falo, não parem de estudar, senão vocês vão ficar igual o professor de vocês, tá? Vamos lá. Eu vou fazer aqui na minha HP, então tem Y, onde está meu Y? É igual turma, não fiquem preocupados, tá? Já já eu apresento para vocês a resposta, tá? Solve the equation. Ok. Qual a equação? Vamos entrar com a equação da minha curva. Então, y igual a 31,495, que multiplica x ao quadrado mais 45,153, que multiplica x, menos 14,248. Ok. Meu y sendo 0 e meu x eu peço para ele resolver. Tá. Turma, nessa equação aqui, o meu H0, tá? Ou seja, resolvendo aquela equação, ficou em 0,2661 metros. Tá? Muito bem. Vocês não viram a calculadora, né? Até porque eu teria que mudar aqui a apresentação. Ele não mostra uma tela inteira, tá? Ele mostra só por etapas. Esse é um lado ruim do nosso exemplo. Tá, então o que eu faço, turma? Como já está, eu tenho aqui, da minha equação, da linha aqui, eu sei qual é o meu H0, eu venho aqui e mudo, em vez de menos 1, tá? Que foi o valor que eu coloquei, eu vou colocar 0,261. Esse valor pode? E aí eu venho com a minha primeira pergunta. Esse valor pode? Turma, esse valor não pode, tá? E aí eu vou dizer por que esse valor não pode. Não é por causa da resolução da equação, tá? Esse valor não pode por causa disso daqui, tá? Quando foi coletado, há um erro de anotação, em que o meu H mínimo, tá? Ou seja, a menor vazão, está lá com a altura da régua 0, tá? Isso daí realmente não pode acontecer,
tá? Porque se eu tenho todas aquelas vazões, ela teria que meu H0 ser menor que aquele valor. O que realmente deve estar acontecendo aí, e aí é uma questão até da curva. Lembro que lá no comecinho da curva, turma, a gente tinha uma dúvida, ou pelo menos eu mostrei para vocês a dúvida. Não, mas essa curva até que não tinha. Que poderia ser algum dado que está falhando. Tá. Nesse caso, turma, o que me parece é um erro de aquisição de dados pelo leiturista. Tá? E por essa razão, acabou criando isso daqui. Se eu modificasse, vamos supor que esse valor não fosse 0, e sim 0,20, tá? 0,20 a menor altura com a menor vazão, tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver se a equação mudou, 31,26, deixa eu ver lá na minha calculadora, 31,26, mudou um pouquinho, tá? Eu vou tentar aplicar de novo, tá? E aí, na verdade, vamos lá, 31,26, x ao quadrado, 47.808 e menos 19.868. Ok. Fiz aqui de novo, mudei um pouquinho e vou pedir para ela recalcular. Beleza, deu 0,33. Vamos lá. Novamente, o meu H0 foi maior, tá? Meu H0 foi maior, tá? Na hora que eu faço a equação, 0,33, que o meu H mínimo é 0,20, tá? Meu H mínimo aqui é 0,20 e o meu H0 calculado é 0,33. Turma, isso daqui, tá? Tem um porquê de estar acontecendo. E é isso que eu quero explicar para vocês. Ah, professor, você não sabe fazer conta, você errou. Não, na verdade isso aqui foi o seguinte. Esses valores de vazão foram valores de vazão não coletados em campo, tá? Foram valores de vazão criados por mim. Eu cheguei e fui criando valores aleatórios. E isso é como se eu estivesse fazendo uma coleta errônea de informação no campo, tá? Porque a minha curva jamais chega num zero de tal modo que o meu H mínimo continue sendo maior ou menor do que o meu H0 jamais consegue ser menor ou igual ao meu H mínimo. Nesse caso, deste exemplo, tá? Em que eu estou tentando e toda hora minha equação dá um erro, tá? A gente vai adotar para a questão do exercício um H mínimo inicialmente menor que o meu H0 menor que o H mínimo, tá? Simplesmente assim, tá? Não fiquem preocupados com isso, tá? Este exemplo aqui, tá? Que é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, como foi feito por mim, né? Eu que criei os dados, eu que criei as vazões, acaba dando esse erro. Mas a forma como determinar a vazão, o seu H0, continua valendo, tá? Muito bem. Voltando aqui para a equação. Como eu já tenho aqui esses valores pré-determinados, tá? Como eu tenho já esses valores aqui pré-determinados de H mínimo, H0, A e B, na verdade, o H mínimo veio das minhas coletas, meu H0, A e B eu que determino, tá? Eu já posso fazer aqui uma equação, tá? Em que eu faço H menos H0, pegando lá daquela tabelinha, um calculado que nada mais é que essa equação aqui aplicada lá em cima, e os mínimos quadrados que vão me dar a vazão do calculado menos o observado elevado ao quadrado. Ok? E aqui eu tenho minha planilha. Ok, turma? Beleza. Estou aqui com a minha planilha bonitinha.
o que eu vou fazer? Eu preciso, para eu poder validar minhas hipóteses após rodar o meu meu solver, eu preciso da variância do observado, tá? E a variância é muito simples, tá? É essa equação aqui, ó. Variância no Excel é igual var, V-A-R, e vocês marquem todos os números daquela coluna, tá? Esse vai te dar a variância, tá? Então, eu tenho aqui a variância do observado e a variância do calculado, tá? Quem é o residual das variâncias? Tá? Lembra lá, ó, residual das variâncias. Soma das variâncias, tá? Então é a soma dessa variância com essa variância, dividido por quem? Olha aqui, ó, dividida por quem? Pelo número de grupos, tá? Como eu vou trabalhar com 2 grupos só, estou trabalhando com o observado e com o calculado, eu só tenho 2. Então ele vai ser sempre dividido por 2, tá? Aqui eu coloquei um número de elementos, tá? Que ele está contando esse número de elementos aqui. E apenas uma questão que eu estou trabalhando com 5%, que é aquele 5% que entra lá no meu solver. Então, eu tenho aqui, calculei minha variância residual, certo? Que é o somatório das variâncias dividido pelo número de objetos, vai ser sempre dividido por 2, no caso de curva-chave. Qual a razão das variâncias do observado? Vamos lá, a razão da variância dos observados é a variância dividido por quem? Olha aqui, ó, variância residual, tá? Então, esse daqui, eu estou pegando esse valor aqui e dividindo por este valor aqui. A razão das variâncias do calculado, eu pego a variância do calculado e divido pela variância residual, ok? Bem, do jeito que está aqui, ó, 1,98 é a variância dos observados e 0,0015 a variância do calculado. Dessa forma, turma, eu não posso afirmar nada. Essa hipótese não pode ser aceita. Ponto. Por quê? Porque a gente já estudou e a gente sabe muito bem que eu só posso aceitar quando a variância, a razão das variâncias do observado forem menores ou iguais à razão das variâncias do calculado, tá? Mas isso daqui era fato que ia acontecer porque o bonitão aqui, né, do professor de vocês, ainda não fez o solver, ainda não calculou, tá? Então agora a gente vai para o solver, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Dados, solver, abriu. Então, vamos definir os objetivos. Primeira coisa, quem é o nosso objetivo? A gente quer minimizar a somatória do calculado menos observado elevado ao quadrado, não é isso? A gente quer diminuir a somatória disso daqui. Então, vamos lá. Eu vou marcar onde? Vou marcar essa célula, que é... Então, lá, vocês não estão vendo sobre, eu vou explicar por quê. Eu depois vou fazer um print. É só vocês seguirem o print lá Só vocês seguirem o print das aulas, tá? Tem lá nas aulas de vocês o print. É só vocês seguirem o print que vocês vão ver como é que usa o solver, tá? Por que eu tô dizendo isso? Mas vocês não estão vendo o solver, mas estão vendo a planilha Excel. O Google Meeting trabalha da seguinte maneira. Ele não trabalha com janelas, assim, monitor X, monitor Y. Tá? Eu posso até tentar, deixa eu ver aqui se eu consigo de novo, eu vou parar essa apresentação e começar outra, ver se ele me dá essa opção, mas eu acho que ele não me dá essa opção, tá? Eu vou lá tentar de novo. Uma tela inteira. Ai, eu sou muito ruim. Pronto, turma. Vocês estão vendo agora o solver? Calma.
Não vão ver mesmo que agora que entrou. Estão vendo o solver agora, turma? Beleza. Tá vendo? O professor de vocês ainda vai levar um tempo aprender essa porcaria, tá? Mas a gente vai conseguir quebrar essa porcaria desse coronavírus, pelo menos na diversão. Tá. Então tá. Então a primeira coisa aqui foi definir esse objetivo, certo? Definir o meu objetivo, tá? Por forma a minimizar o somatório das diferenças quadráticas. Ok? Muito bem. Então, Larissa, você quer saber onde abre o solver no Excel? Vamos lá. Vou fazer de novo, tá? Vou cancelar aqui, tá? Vou fazer de novo, ó. Todo mundo no Excel, né, normalmente está nessa página aqui. Aí você tem aqui em dados. Lá no cantinho está solver, tá? Alguns não têm instalado solver. Como é que eu instalo o solver, professor? Vou mostrar para vocês como é que instala o solver, tá? Lá em arquivo, opções, vai abrir essa caixinha aqui, suplementos. Aqui, ó, suplementos do Excel, bem aqui embaixo, suplementos do Excel, tá? Clique em ir, ele abriu uma janelinha. Nessa janelinha, tá vendo aqui que tem o solver? É só eu habilitar ele e dar o OK, que automaticamente ele vai aparecer dentro da aba dados. Ok? Vamos lá, vamos voltar de novo para o solver. Vamos lá. Dados, solver, abrir o solverzinho. Eu quero minimizar o somatório das diferenças quadráticas. Marco a célula que está fazendo o somatório das diferenças quadráticas na minha equação. Alterando que células? Aí é que eu vou alterar quais células? Ó, H0, 1 e 2. Eu vou alterar essas 3 células. Dou um Enter. Qual a restrição? Eu vou ter que adicionar uma restrição. Qual é a restrição que eu vou adicionar? A célula H0, Enter, tem que ser menor ou igual à célula H mínimo. Enter novamente. Dou um OK. Beleza. Para terminar, faltou o quê? Opções. Eu vou lá nas opções e verifico. As minhas normalmente já estão, ó, previsão de restrição está ok. Número inteiro, 5%. Tá? Tempo máximo, 100. Interações, 100. Certo? Deixa eu lembrar aqui, rapidinho, só uma opção, se eu faltou uma opção a usar a escala automática, tá? E dou OK. Muito bem. Agora eu estou com o meu solver pronto, certo? Na hora que eu clicar resolver, ele vai resolver essa equação até achar um resultado. Então, vou clicar em resolver, todo mundo cruza os dedos, vamos lá. Bom, ele deu aqui um resultado. Ó, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Eu tenho que manter a solução do solver e tal. Normalmente acontece o seguinte, turma, isso aí é uma coisa até para vocês ficarem. Quando vocês fazem uma... Deixa eu achar aqui. Tá. Quando vocês fazem uma curva-chave, tá? Uma tabela de curva-chave, que é o caso aqui, automaticamente, essa tabela, na hora que o solver fizer, vai mudar todos os seus dados de cálculo. Se vocês quiserem olhar anteriormente, é só mudar lá de novo, colocar aqueles valores os valores de H0, de 1 e 2, que eles voltam, o gráfico volta, muda tudo de novo. Tá? Se vocês não quiserem, vocês quiserem ter um exemplo, terem sempre exemplo de como era e como ficou, eu recomendo duplicar planilha. Mas para mim, sinceramente para vocês, eu não acho que vale a pena. Tá? Eu normalmente executo e pronto. Tá? Não faço
Nada diferente disso. Tá? Vamos lá, voltando aqui, eu dou OK. Na hora que eu dou OK, ele muda os valores. Tá? Aqui eu vou tentar dar uma olhada aqui. Ó, olha bem. Qual era a restrição que eu tinha colocado para o meu H0? Que ele fosse menor ou igual ao meu H mínimo. Aqui ele chegou em 0,00. Se eu aumentar aqui, deve estar lá, sei lá em que casa decimal. Rapaz, olha que ele chegou lá longe. Mas vamos ver se ficou bom. Como que eu vejo se ficou bom? Eu já não fiz meus cálculos da variância. Olha que legal, turma. A razão das variâncias observadas está menor igual à razão das variâncias calculadas. Vamos olhar o gráfico? O que aconteceu com o gráfico? Olha lá o gráfico. Caraca, professor, uma curva em cima da outra. Ou seja, a minha curva-chave está batendo com o observado. O que isso acontece? Então, a partir de agora, eu tenho aqui um valor de A, B, né? Eu vou criar aqui, ou seja, a minha equação, eu tenho os novos valores. O meu A passa a ser 53,58. Deixa eu esticar aqui a equação. Tá? O meu H vai ser sempre a altura medida na hora. Por quê? Para que vai servir a minha curva-chave? Para me dar um valor de vazão em cima de uma regra linemétrica. Então, se eu já tenho a curva-chave e eu tenho a equação na minha mão, eu tendo H, naquele momento eu tenho a vazão. Tá? Então, H vai continuar sendo a incógnita no dia. Tá? O meu H0 passa a ser 0, tá? Já que o meu aqui calculou isso. E meu B passa a ser 1,822. Perfeito, turma? Pronto. Esta é a equação da curva-chave que vocês vão apresentar ao seu cliente. Tá? É claro, você vai apresentar muito mais bonitinho, você vai apresentar um gráfico com um perfil batimétrico, a curva-chave, a nuvem de vazões coletadas, a linha de tendência dessa sua curva-chave, o 5% mais e 5% menos, ou seja, o desvio padrão de 5% a mais, 5% a menos da sua curva-chave, tá? E a equação da curva-chave. Pronto. É isso daqui que vocês fazem, tá? Nada mais do que isso, certo? Ou seja, até de uma certa forma é simplesão, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E fácil de se resolver, ok? Então isso daqui é como se faz curva-chave, tá? Eu vou postar hoje o vídeo da nossa aula, vou postar o exercício de curva-chave que vocês vão entregar para mim semana que vem. Tá? São 3 curvas-chaves, são 3 rios. Fazendo no Excel, Ctrl+C, Ctrl+V de tabelas, né? Lembrando sempre, elencar do menor para o maior, tá? Da menor altura até a maior altura, e somente isso. Tá? É simples desse jeito, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Muito bem. Vamos agora, deixa eu achar aqui a outra aula, para a gente só começar a outra aula, tá? Com vocês, tá? Que é sobre os modelos hidrológicos. Ok, turma? Posso continuar? Vocês querem um tempinho só para tomar uma água? Até agora é mais fácil, né? Vocês estão em casa, né? Eu acho. Vamos lá, posso continuar? Então, vamos lá, turma. Vamos meter pau, então, para a gente terminar a aula mais rápido, tá? Vocês ficarem menos tempo ouvindo as baboseiras do seu querido professor. Tá ok? Vamos lá, turma. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês me dizerem se vocês estão enxergando essa tela agora da aula.
Estão enxergando a tela da aula? Beleza. Então tá. Vou mudar o slide e vocês me dizem se vocês também estão vendo a mudança do slide. Beleza? Ótimo. O professor está começando a aprender a trabalhar com essa porcaria. Então vamos lá. Quando a gente fala de modelos hidrológicos, turma, a gente tem alguns conceitos, tá? Que a gente tem que ter. Qual é o objetivo de um modelo hidrológico? Tá? O objetivo de um modelo hidrológico, tá? Vão ser sempre conhecer o conceito de simulação, tá? Os objetivos não falam por que eu vou trabalhar com modelos, a terminologia, quais são os elementos de modelagem, as classificações deles, as etapas, os modelos de gerenciamento e a evolução. Por que cargas d'água que a gente vai falar sobre tudo isso em modelos hidrológicos? Porque eu não vou tratar exatamente do modelo, mas a gente, no futuro, vai trabalhar com esses modelos. Tá? Então a gente tem que entender um pouco para a gente não sair aplicando o modelo à toa. Tá? Vocês já devem ter visto lá nas aulas de modelos hidrológicos que uns tiveram com o Ariel, outros tiveram com o Paulo Tarso. Eu não sei quem está dando hoje a aula, mas a gente não pode aplicar qualquer modelo hidrológico para qualquer situação. Tá? A gente tem que entender a situação para aplicar o modelo hidrológico. E na hidrologia, isso aí tem que ser muito bem cuidado. Tá? Então vamos lá. O que são modelos de simulação hidrológica? Isso aqui tem que estar gravado na cabeça de vocês. Tá? Representações da realidade, procuram simplificar os processos reais, tá? Utilizados para análise de cenários, e os modelos hidrológicos representam total ou parcialmente um ciclo hidrológico. Tá? Ele sempre vai representar total ou parcialmente o ciclo hidrológico. Modelo hidrológico não é a resposta de tudo, tá? Jamais será a resposta de tudo, mas é um modelo hidrológico que vai nos dar indicações ou resultados para previsões, tá? Então é para isso que a gente trabalha com ele, ok? Muito bem. Por que a gente utiliza modelos? Turma, a gente sempre utiliza modelos por uma razão simples. Uma bacia hidrográfica ou um sistema hídrico é muito complexo. Tá? Eu tenho muitos usuários, interesses são diversos, eu tenho conflitos de interesses e a complexidade disso é grande. Pense comigo, eu vou fazer um modelo hidrológico da bacia urbana de Campo Grande. Eu tenho problema com a malha viária, eu tenho problema com a drenagem urbana, eu tenho problema com as leis de uso e ocupação do solo da cidade. Ou seja, os interesses são muitos. Tá? Para nós, hidrólogos, eu ter uma bacia de inundação não é problema. Em Campo Grande porque a maioria das bacias de inundação estão localizadas no meio de malha viária. Tá? Então, os modelos, eles envolvem tantas outras questões que a gente acaba trabalhando com modelos exatamente para a gente poder tomar decisões para diversos tipos de interesses. Tá? E aí é que fica a grande dificuldade de se trabalhar, de se tomar decisões se a gente não tiver algum modelo. Tá? Por exemplo, se eu tiver um modelo de previsão de enchente, tá? Eu consigo tomar diversas decisões e falar, olha, tá vindo uma chuva, eu estou com uma previsão aí numa chuva, joguei no meu modelinho, ele marcou aqui no meu modelo que vai dar uma enchente na bacia, na região tal, e o tráfego lá vai ficar interditado. Turma, se eu sei isso anteriormente, conflito de interesses, minha bacia de inundação está conflitando com o tráfego. Eu consigo avisar de antemão a turma, turma, cuidado, não peguem essas ruas. A CEPTRAN, a companhia de trânsito, pode muito bem chegar e ir lá e fazer uma modificação ou uma variação, tá? Das ruas e deixar as ruas
de uma forma mais, como que eu vou dizer, uma saída melhor para que ninguém vá para aquela região, para que a gente não tenha carro que rode na inundação ou alguma coisa parecida, tá? Então é para isso que a gente trabalha com os modelos. Muito bem, continuando. Pronto, agora foi meu mouse. Todos os 3 travaram. E delícia. Nada como o sistema. Ixi, Maria. Eu não sei se o meu mouse está travado ou alguém está usando meu mouse. Que legal. E aqui eu não consigo nem parar e talvez vou perder a aula. Deixa eu ver aqui. Tá, vocês estão vendo ainda, né? O sistema aqui literalmente travou completamente meu mouse. E eu não sei nem o que vocês estão falando. Vocês conseguem, pelo menos lá no WhatsApp, me dizer se estão vendo a aula lá, a janela, por que modelos? Parece para vocês? Tá. Sim. Então, se vocês estão vendo, beleza. Eu vou continuar, eu só não sei se eu vou conseguir gravar agora. Não sei porque cargas d'água, simplesmente o meu sistema aqui, o mouse, foi pro pau. Para falar bem a verdade mais correta disso. Turma, o babaca descobriu. Pronto. Mais uma vez, professor de vocês, as milhões de tecnologias dele. O professor de vocês tem, para ele tentar escrever melhor, ele tem um tablet que usa uma caneta para poder escrever para vocês. O professor deixou a caneta de ponta cabeça em cima do tablet e aí travou todos os sistemas. Tá? Pronto, já sabe como funciona. Desculpa, turma. A gente vai rir muito ainda até o final dessas aulas, porque, olha, só eu mesmo para conseguir fazer isso. Vamos lá, de novo. Por que modelo? Voltando aqui para a aula, turma. Tá. O modelo, turma, vai ser a representação de algum objeto ou sistema, tá? Uma linguagem ou forma de fácil acesso de uso com o objetivo de entender, buscar as respostas para diferentes entradas, tá? Modelo tem que ser visto como ferramenta. Ó, essa palavra aqui é mágica, ó. Ferramenta, não objetivo. Tem gente que acha que modelo é tudo. Turma, modelo é uma ferramenta. Os dados, saber qual modelo, qual equação, isso é tudo. O modelo em si é nada. Por que eu digo isso? Turma, existe uma máxima que a gente fala assim: modelo que entra laranja não sai maçã. Tá? Ou seja, não adianta vocês entrarem com dados errados, que o modelo de vocês não vai dar a resposta correta. Tá? Então, é por essa razão que modelo é uma ferramenta. Tá? Excel é ferramenta, AutoCAD é ferramenta, Swim, Epanet, RecRAS, tudo é ferramenta. Se você não sabe o conceito básico, não sabe utilizar, desculpa, você não vai tirar bons resultados. Tá? Voltando lá. Se é possível medir variáveis hidrológicas, por que eu vou necessitar de um modelo? Turma, a gente consegue medir variáveis hidrológicas, mas a gente não consegue medir essas variáveis o tempo todo. Tá? Por exemplo, vocês conseguem o tempo inteiro estar medindo vazão? O tempo inteiro estar medindo nível? Alguns locais até a gente tem sensores que vai nos dar isso. Alguns locais eu tenho sensores de nível e eu estou dando uma calha, principalmente rios urbanos, em que eu tenho uma curva-chave até bem definida. Né? Na verdade, por ele ser uma calha construída, eu nem preciso de curva-chave, né? Na realidade, é hidráulica básica, hidráulica de canais, eu tenho aí a vazão. Então, eu consigo ter dados constantemente a hora que eu quiser. Tá? Mas eu preciso do modelo, porque o modelo ele não é
um produto que vai medir a vazão, que vai medir a altura, ele vai prever dados futuros. Tá? Modelo sempre é previsão ou dimensionamento. Eu vou dimensionar o sistema de drenagem de uma cidade. Se eu vou dimensionar um sistema de drenagem de uma cidade, vamos lá. O dimensionamento do sistema de drenagem é baseado com inúmeros modelos que vão me dar uma previsão do escoamento superficial e a partir dessa previsão eu dimensiono o meu sistema de drenagem. Tá? Então, não é uma coisa que a gente vá usar para medir variável hidrológica. Tá? A gente precisa, na verdade, das variáveis hidrológicas para alimentar os nossos modelos. Tá? E aí vem outra questão, mas se eu tenho modelo, por que eu tenho que medir vazão? Vamos lá. Todo modelo precisa ser calibrado. Todo modelo precisa constantemente ser atualizado, recalibrado, ajustado. Então, eu preciso medir de tempos em tempos. Eu tenho que medir vazão ou outras variáveis hidrológicas para que o meu modelo, de certa forma, continue funcionando. Tá? Para que o meu modelo continue tendo uma boa qualidade. Tá. Todo modelo hidrológico tem um limite. Tá? Quais são... Existe uma limitação básica de todo modelo hidrológico. Tá? Qual que é a limitação básica dos modelos hidrológicos? A limitação básica de todo modelo hidrológico é isso aqui, turma. Ó, deixa eu pegar aqui na canetinha mais especial aqui. Vamos ver se eu consigo. As limitações básicas são a quantidade e qualidade dos dados hidrológicos. Se eu tenho uma baixa quantidade, tá? Uma baixa quantidade ou uma baixa qualidade dos meus dados, tá? Eu vou ter um problema com o meu modelo, certo? Essa quantidade e qualidade se reverte muito, por exemplo, quando ele vai trabalhar com curva-chave. A equaçãozinha que eu acabei de ensinar para vocês e que a gente mostrou como é que se faz na tabelinha Excel, tá? O que é essa qualidade e essa quantidade? Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho pouco, tá? Ou nenhuma, ou pouca informação, eu não consigo fazer minha curva-chave. E se a qualidade for ruim? Como é que essa qualidade é ruim? Eu estou usando um rio de fundo móvel. A qualidade é péssima, ela não vai trabalhar no meu modelo. Concordam comigo? Então, essa limitação básica dos modelos hidrológicos, tá? Qualidade e quantidade, devem ser levadas muito a sério. Por quê? Além da dificuldade de formular matematicamente alguns processos e a simplificação do comportamento espacial de variáveis dos fenômenos, é isso daí que vai impedir que o seu modelo trabalhe muito bem. Nenhuma metodologia, ou seja, nenhum modelo matemático vai criar informação. Ela vai explorar da melhor forma os dados que vocês já têm. Tá? Então, a terminologia básica de modelos, eu tenho risco e incerteza. Tá? O risco a gente pode chamar de a possibilidade de ocorrência de uma determinada variável aleatória, tá? E que pode ser aceita por um projetista, tá? Desde que, sendo ela maior que um determinado valor. Tá? Isso daqui, o que seria o risco? Quando a gente trabalha, por exemplo, com enchente. Né? Por que na hora que a gente modela um canal, a gente coloca a borda livre? A borda livre de todo dimensionamento de canal é um risco que a gente está assumindo, né, de uma ocorrência de uma variável aleatória maior que um determinado valor, que é a máxima vazão daquele período. Né? A gente não determina em cima da máxima vazão, mas eu posso ter uma vazão pior ainda? Posso ter uma chuva muito maior. Então, dessa forma, é o nosso risco. Tá? Já a incerteza refere-se à diferença entre a estatística da amostra e da população, tá? Que pode ser devido à representatividade da amostra ou devido aos erros de coleta, tá? E processamento de dados.
essa incerteza é sempre baseada nos dados, ou seja, qual a incerteza dos seus dados? Você tem que trabalhar com a incerteza dos dados. Eu tenho um número X de dados e qual a incerteza que esse número X de dados me dá? Quanto menor a incerteza, melhores são os dados. Quanto maior a incerteza, piores são os meus dados. Certo? E isso daí deve ser levado muito em consideração quando a gente vai trabalhar com o modelo matemático. Série estacionária e não estacionária. A série estacionária é quando a estatística da mesma não se altera com o tempo. Tá? E uma não estacionária quando ela se altera com o tempo. Tá? E aí a estatística que eu digo, por exemplo, a estatística de um rio muito bem encaixado, eu vou ter uma série estacionária. Né? Falando de curva-chave. Por quê? Por que eu vou ter uma série estacionária? Tá? Nesse caso. Porque o meu sistema, tá? Consegue, dentro de uma série, de um período, se eu tenho um fundo não móvel, né, um fundo estável, ao longo do tempo, a minha curva ela continua tendo uma mesma série, ou seja, uma série estacionária, que ao longo do tempo ela mantém o mesmo perfil. Se eu tiver um fundo móvel, essa série minha vai variando. Se ela varia, tá? É uma série não estacionária. Alguns modelos, para algumas questões, a série estacionária funciona. Tá? Muito bem. Vamos lá. Parcimônia é a representação adequada do comportamento de um processo ou um sistema por um modelo com o menor número possível de parâmetros, tá? Ou princípio da parcimônia. O que seria essa palavrinha, parcimônia? Né? A gente escuta muito a avó falar sobre parcimônia. Tem a parcimônia, né? Então, é o seguinte, parcimônia é você tentar descobrir, isso é um valor matemático, dentro de alguns modelos, que você precisa descobrir qual que é o mínimo de dado que você precisa para que eu consiga representar aquele sistema. Qual é a parcimônia numa curva-chave? Esse que é o momento ruim desse sistema aqui de aulas via Google Meet, né? Eu não sei porque cargas d'água não escuto a voz de vocês, tá? Eu ainda vou tentar descobrir por que essa bosta não funciona. Mas agora que eu gostaria de ouvir a resposta de vocês, não vou ouvir. Vamos lá. Numa curva-chave, qual é a nossa parcimônia? Nossa parcimônia são dados de 2 anos hidrológicos, englobando todos os ciclos, né? Primavera, verão, outono e inverno. Tá? Todas as estações. Então, isso é a nossa parcimônia dentro de uma curva-chave, do nosso modelo de curva-chave. Tá? Sistema é uma estrutura, ou um esquema, um procedimento, ou a nossa bacia, alguma coisa, que relaciona uma entrada, uma causa estímulo, tá? E uma saída. Ou seja, a bacia hidrográfica a gente pode se considerar no sistema, o trecho de um rio um outro sistema, tá? Ou aquífero. Moreno, vamos lá. Rapidinho, só para a gente tentar sacar isso. Eu sei que vocês estão com o microfone desligado, mas não fui eu que desliguei, eu acho que vocês que desligaram. Se você liga o seu microfone, Moreno, eu não escuto, cara. E aí eu não sei se... Tenta falar alguma coisa, Moreno. Liga o seu microfone e tenta falar alguma coisa. Vocês estão se escutando? Sim, sim. Eu estou escutando aí. Agora, quem tem aí... vocês estão se escutando, mas eu que não estou escutando vocês. Ai, que bosta. Vamos ver. Alguém está falando aí? Vamos ver. Lorena, você está me escutando? Eu estou falando uma coisa. Você está falando, mas eu realmente... Eu não sei se é o meu... Se pode ser até aqui o meu sistema aqui, que é meio... Eu configurei aqui, talvez ele não esteja escutando mesmo. Deixa eu até ver se... realmente eu não escuto vocês, eu aumento o volume aqui e... Esse que é o duro, eu tô...
Eu não sei. Eu que não escuto vocês. Talvez porque eu estou em apresentação, vocês se falam e eu não falo ninguém, sei lá. O sistema aqui é meio estranho mesmo, mas vamos continuar aqui e tentar. Eu tentei, Berger, o meu não está no mudo, cara. O meu, na verdade, não existe essa possibilidade de mudo, tá? Eu tento aqui verificar aqui no meu e realmente para mim está tudo online. Eu não tenho, eu deixo meu microfone tá ok. Se eu estou no microfone, eu estou escutando alguma coisa. Eu sinceramente não sei qual é a. Pode ser um problema aqui na hora que eu conectei, tá? O meu fone aqui, porque é o único microfone que eu tenho, tá? Beleza. Vamos continuar aqui a aula. Muito bem, então aqui a terminologia, falamos do nosso sistema. Muito bem. Uma coisa que a gente tem que fazer é identificar os objetos que fazem parte do processo, tá, que se deseja representar. Tá? Eu vou ter que dar um jeito nisso. Tá? E quais são os objetos? Tá? A gente passa a ter um milhão de coisas aí de possibilidades, tá? Turma, já descobri uma coisa aqui no meu áudio. Os alto-falantes estão com o computador e quando eu estou com o headset, os alto-falantes do meu computador ficam cancelados. Eu teria que colocar o headset como o dispositivo de alto-falante, mas agora só numa outra vez que eu entrar. Ou seja, eu tenho que fazer o setup desde o começo. Tá? Enquanto eu estou tentando dar aula, eu ainda estou aqui mexendo nas coisas. Né? O professor de vocês parece que tem bicho carpinteiro. Tá, então vamos verificar os objetos. Tá? Vamos lá. Aqui, nesse desenho aqui, eu tenho alguns objetos. Tá? Eu tenho algumas coisas aparecendo. Eu tenho aqui os nossos rios, que estão em algumas bacias hidrográficas, e eu tenho alguns objetos, ou seja, aqui no desenho eu tenho uma área agrícola, aqui eu tenho uma área industrial, aqui eu tenho uma cidade onde eu tenho um outro problema, também esse risquinho preto aqui, que é o esgoto, que a gente joga na nossa bacia. Aqui eu tenho um açude que eu faço um intercambiamento um armazenamento e volto. Aqui eu tenho uma represa que também joga água para abastecimento da cidade. Ou seja, esses são os objetos, tá, que eu vou ter que olhar com o meu modelo. Tá? Então, eu tenho que identificar, e esses são os objetos: o trecho do rio, reservatórios, lagos, estações de bombeamento, ponte, cachoeira, banhado, confluência, entre outras questões. Tá? Então, esses são os objetos. Muito bem. Os objetos hidrológicos, tá, como trecho de rio, confluência e reservatório, pode ser representado por um conjunto de equações. Tá? Por quê? O trecho do rio, eu tenho a vazão, eu tenho escoamento superficial na minha bacia, eu tenho equações de qualidade, ou seja, os meus objetos eles podem ser representados por uma equação matemática, tá, dentro da hidrologia. E elas podem ser resolvidas analiticamente ou numericamente. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de objetos e exemplos de representação, onde eu tenho trecho de rio, um método de Muskingum, um reservatório, método de pulso, bacia, método de SCS ou hidrograma unitário, confluência, soma simples de vazão. Né? Eu tenho a vazão do rio Taquari, antes de chegar na cidade de Coxim, a vazão do rio Coxim, na confluência, na sequência, nada mais, nada menos que a soma da minha vazão. Tá? Isso tudo vai para dentro de um modelo matemático. Então, aqui é um exemplo. Tá? Esse aqui é o REC-HMS, tá? É um modelo do Exército Americano, em que vocês podem ver aqui, ó, eu tenho duas bacias, tá? Essa grande bacia aqui e essa outra bacia aqui, com os meus corpos hídricos.
Eu tenho aqui são alguns reservatórios, tá? Que a gente coloca. Isso daqui são os pontos onde eu pego tudo isso coletado, né, no meu modelo matemático, integro aqui com esse rio e integro com esse. Na verdade, o desenho dos rios, a gente não trabalha dentro do modelo matemático, a gente não vai desenhar o rio exatamente, a gente só pega, faz um risco, tá? Que é esse caso aqui, um grande risco, e eu coloco que o comprimento desse grande risco é a soma dos comprimentos dos rios, tá? Isso aqui é um modo de trabalhar com cada modelo, tá? Isso aqui é uma particularidade do REC HMS, que ele trabalha com mais satélites também, tá? Mas é um modelinho legal para trabalhar com bacias, certo? Como que eu classifico o modelo? O modelo tem várias classificações. Modelo físico, reduzidos de obra hidráulica, analógicos, circuito elétrico, para representar fenômeno hidráulico e hidrológico, e os modelos matemáticos, equação de transformação do ciclo hidrológico, modelo de operação reservatório, modelo de qualidade de água e outras coisas. É o seguinte, turma. Hoje, nós temos só 2 modelos, tá? Atuantes, ou que a gente trabalha mesmo. Ou modelo físico, ou modelo matemático. Eu não tenho mais o modelo analógico. O modelo analógico era muito utilizado, turma, na época em que a gente não tinha computador, ou os nossos computadores não eram assim tão bons, ou com uma boa qualidade, ao ponto de eu poder ter uma informação o mais rápido possível. Tá? Então, os prós e contras de cada um dos modelos. Vamos ver, modelo físico. O modelo físico, turma, é um modelo que você consegue tirar resultados os mais próximos da realidade. Tá? Qual é o contra do modelo físico? Custo. Tá? Exemplo. Custo e espaço. Eu preciso de muito espaço e ele custa muito para fazer. A Universidade do Paraná tem um laboratório de modelos reduzidos. Muito bom. O CHPAR, se eu não me engano. Esses modelos reduzidos dele, eles fizeram um modelo da hidrelétrica de Belo Monte. Modelo reduzido da hidrelétrica de Belo Monte. Na verdade, não modelo reduzido da hidrelétrica de Belo Monte. Eles fizeram modelo reduzido da tomada de água da hidrelétrica de Belo Monte. Turma, sabe qual era o tamanho do modelo reduzido? Ficava dentro de um galpão de 100 por 80 metros. 100 de comprimento por 80 de largura. Essa era a tomada d'água. Custo. Se eu não me engano, para a construção foi entre 2 e 3 milhões de reais. É muito caro. Só que a Belo Monte é uma usina que necessita um gasto desse. Tá? Ponto. Não vamos aqui discutir isso. Precisaria realmente, principalmente a tomada de água. As outras coisas dá para fazer matematicamente. Tá? O modelo da bacia, do grande reservatório, dá para fazer matematicamente. Hoje a gente tem o CFD, tá, para fazer as tomadas de água, mas nem sempre. E aí eu trabalho com modelo físico. Então ele é custoso, precisa de espaço, não é todo lugar. Tá? E eu terminei o modelo, terminei de fazer Belo Monte, eu entro com britadeira quebrando tudo para construir o novo modelo, que é feito com concreto. Tá? Então, realmente, é bem legal, muito massa. Eu já participei, vi esses modelos funcionando, mas não é bem assim que a banda toca. Os modelos matemáticos são ótimos, tá? Mas a gente precisa estar sempre calibrando. Tem algumas questões que devem ser tomadas em conta. Então, por essa razão que os modelos matemáticos são bons, mas carece de um pouco de cuidado. Hoje, é claro que a gente tem computadores, já está melhor desenvolvida essa área, e aí a gente não tem mais os modelos analógicos, que entraram exatamente para reduzir o custo dos modelos físicos. Tá? A gente tinha modelos analógicos que, à medida que eu gerava uma resistência elétrica, era como se eu aumentasse ou reduzisse a vazão de um rio. Então, ele fazia-se um modelo totalmente elétrico e, através da resistência, do aquecimento de sensores, é que eu sabia o que aquele modelo estava acontecendo. Ou seja, eu aumentava a vazão, eu aumentava a resistência num determinado ponto, e aí o meu sensor lá indicava outra coisa que mostrava o que ia acontecer, que tipo de turbulência e tudo mais. Eram modelos que foram desenvolvidos numa época em que era custoso também ter computador. Tá? Então, por essa razão,
que a gente usava isso. A gente, assim, eu mesmo não cheguei a pegar modelos analógicos, tá? Já tinha o físico e o computacional. Mais o físico do que o computacional, porque a gente ainda tinha um pouco de dificuldade nas modelagens matemáticas, mas no final do meu mestrado, o computacional já estava dando 10-0 nos físicos, deixando os físicos únicos exclusivamente para grandes obras. Ok? Muito bem. Classificação dos modelos matemáticos. E aí essas classificações entram. Eventos contínuos, classificação modelos de eventos e modelos contínuos, modelos agregados, modelos distribuídos, modelo empírico e modelo conceitual, determinístico e estocástico, parâmetros medidos e parâmetros ajustados, simulação e otimização, quantidade e qualidade. Falando de cada um, tá? Vou falar de cada um até meio rapidinho, porque isso aqui vocês já devem ver, ou já viram, ou vão ver, de uma certa forma, com os professores de modelos hidrológicos, tá? Modelos matemáticos ambientais, se eu não me engano, que entram alguns modelos hidrológicos. Mas vamos lá. Eventos simulam alguma parte do ciclo hidrológico. Por exemplo, evento de cheia. Então, eu vou trabalhar com um modelo que trabalha com evento. Contínuo, sim, simula o ciclo hidrológico completo. Eu preciso, por um reservatório, um modelo que me calcule ou que me verifique qual é a vazão reservada, qual é o volume reservado que eu preciso, qual é a vazão ecológica que o meu rio, qual a vazão que eu vou ter ali para determinar uma outorga. Então eu preciso de um ciclo hidrológico inteiro, ou seja, durante um ano inteiro, porque eu vou ter que trabalhar com cheias e vazios, tá? Então, aí a gente trabalha com modelos contínuos. Agregados e distribuídos. Agregados é quando a gente considera uma bacia como um único elemento. Por exemplo, aquele que eu mostrei para vocês do REC HMS, ele trabalha com a bacia como um modelo único de um único elemento, tá? É uma coisa só. Distribuídos, ele já subdivide em elementos menores. Por exemplo, existe um modelo que meu aluno de doutorado que defendeu a tese dele, o Hugo Koji, ele trabalhou, que é um modelo de transporte de sedimentos, em que ele trabalha com imagem de satélite, e esse modelo ele é distribuído, porque ele pega cada pixel e entende aquele pixel como uma mini célula. O que acontece na célula adjacente, ou seja, se ela tem uma erosão, ele mostra para onde essa erosão está indo, aonde ela cai na próxima célula, e assim, consequentemente, vai caminhando. Ou seja, eu pego uma bacia inteira e divido ela em pixels muito pequenininhos e vou entendendo para onde, de que modo escorre a erosão até chegar no meu corpo hídrico. Tá? Então, ele é um modelo já distribuído. Eu posso trabalhar com modelos empíricos ou conceituais, tá? Ou seja, o empírico é transformação de chuva-vazão, ou seja, método do hidrograma sintético, tá? E o conceitual, ou seja, daqui eu tenho direto do que eu vi, ou seja, eu criei uma curva-chave e aí eu simplesmente li a régua, eu sei qual é a vazão, é empírico, tá lá. O conceitual eu já uso equações hidráulicas, de amortecimento de canais, equações de continuidade, quantidade de movimento, para que eu faça previsões futuras dentro de uma bacia hidrológica. O meu modelo é determinístico ou estocástico? Eu posso dizer que é determinístico se eu trabalho com uma sequência de dados históricos. E estocástico se a série pode ser gerada sinteticamente. Tá? Então, essa é a grande diferença entre eu trabalhar com determinístico e estocástico. Eu posso trabalhar também com modelos de parâmetros medidos ou ajustados. Tá? E aí, o parâmetro medido é a simulação feita com base em calibração a partir de dados observados. E os ajustados, ou modelos sintéticos, parâmetros são obtidos em função de característica física, base de estudos anteriores. Tá? Exemplo aqui é o seguinte, os parâmetros medidos, modelos de parâmetro medido e modelo de parâmetro ajustado. Um exemplozinho básico. Tá? Alguns modelos
de escoamento, de balanço de massa em bacias, onde eu tenho escoamento superficial, e eu vou determinar o escoamento superficial, ou seja, tem a previsão pluviométrica, tem o escoamento superficial, quanto vai cair isso no rio. Tá? A determinação em modelos de parâmetros medidos, tá? Eu tenho que dizer para o modelo qual é o tipo de solo, aonde que está esse solo, qual é a taxa de filtração do meu solo, para que ele consiga fazer o balanço de massa desde o ponto da precipitação até o ponto do exultório e me dê a quantidade de água que está correndo na minha bacia. Já os parâmetros ajustados, eu vou trabalhar do seguinte, eu entro lá no meu modelo e falo assim, que tipo qual o tipo de floresta, o tipo de solo que vocês têm? Ah, eu tenho solo argiloso. Vai lá e clica numa aba solo argiloso. Tipo de vegetação. Tipo, cerrado. Savana. Amazônica. E aí ele calcula em cima de coisas que, ou seja, ele já sabe que o cerrado, a média de infiltração é tal, ou seja, ele trabalha com dados já dentro dele para trabalhar com isso. Tá? Então, esses aí são os modelos de parâmetros ajustados. Dependendo da necessidade, você não tem a necessidade de trabalhar com um modelo de parâmetros medido, que é muito difícil, tem que ir para campo, coletar dados, e isso daí atrapalha muito. Você pode estar trabalhando com um modelo de parâmetros ajustados. Modelos de simulação e modelos de otimização. Simulação é a escolha dos parâmetros por tentativa de erro. Tá? Ou seja, quando eu for fazer uma simulação, eu faço a simulação, certo? E essa minha simulação é feita de tal maneira que o meu modelo, eu vou ajustando meu modelo por tentativa e erro. Tá? Estou tentando lembrar, aqui como exemplo tem o SMAP, mas eu nunca trabalhei com o SMAP, tá, turma? Eu nunca trabalhei aqui com ele, então estou tentando pensar num outro modelo. De otimização é quando a gente tem um algoritmo de pesquisa, por exemplo, um Sobra. A gente acabou de ver como é que o Sobra funciona. Né? Por que ele é otimização? Continuo mudando meus números até você atingir essa questão com esse limite mínimo com essa restrição. Tá? Então, por essa razão que a otimização é melhor que... o modelo de otimização, ele trabalha de uma forma diferenciada da simulação. Tá? A simulação, por exemplo, eu jogando por EPANET, tá? Quando eu pego simulação no EPANET, eu coloco lá um tipo de tubulação, coloco lá a altura da caixa d'água, os meus consumidores. Se eu tenho um problema de vazão negativa, pressão negativa, o que eu faço? Eu começo a escolher tubulações e diminuir o diâmetro dela até as minhas pressões ficarem positivas. Tá? Esse é um modelo de simulação. Eu posso aplicar um modelo de otimização e ele fazer isso automaticamente para mim, tá? Até achar a melhor solução. Então, essa é mais ou menos uma coisa bem diferenciada. Nem todo modelo matemático de simulação hidrológica ele tem otimização, tá? Mas todo programa de otimização é uma simulação, tem uma simulação dentro dele. Quantidade e qualidade, aí a quantidade, por exemplo, onde só me interessa saber quantos milímetros de chuva, qual a vazão, quantos litros infiltrado, tá? Isso são modelos de quantidade. E de qualidade já são modelos como o qual do EZ, que está preocupado com a qualidade da água ali no meu sistema. Ok? Então aqui tem a origem de alguns sistemas, tá? Muito utilizado. No Brasil, o ABC e o PHS-1. No Japão, o Tank Model, principalmente para reservatórios, tá? E a maioria dos modelos vem dos Estados Unidos, tem o REC HMS, o SWIM,
né, que vocês já trabalharam, dentre outros aqui, mas os principais aqui, o REC, HMS e o Swing. Tá ok? Vamos dar uma parada por aqui na aula, ok, turma? Vocês vão... Eu vou tentar parar aqui a gravação. Vai levar um tempo até que essa gravação fique disponível para que vocês tenham acesso, tá? Pelo que eu me lembro do que foi dito da última vez, tá? Então, eu queria agradecer a paciência de vocês, tá? Continuem tentando estudar em casa com os materiais. Espero que eu esteja ajudando vocês de alguma forma. Eu vou parar a gravação, tá? Vou ver como que ele vai me gravar isso. Ele vai salvar no meu Google Drive.